Em João, capítulo 4, versículo 39, eu percebi uma coisa. Jesus foi visto como verdadeiramente o Salvador do mundo. Hoje é dia 7 de abril de 2026. Passaram 2026 anos e o mundo continua uma bagunça. Uma bagunça. Cara, o que está sendo feito nisso? As pessoas estão olhando para o quê? Para o que está sendo olhado? O que está sendo buscado? Eu não consigo entender. Se Jesus já veio dizer, cara, se amem, se ajudem, né? Cuidem um dos outros aí, não faz o mal, faz o que tu gostaria que fizessem pra ti. E aí tem criança em orfanato que não tem nem roupa nesses orfanatos. Eu não tem um político, ele não tem por que querer ganhar uma montanha. Cara, tudo bem que ele tem uma responsabilidade gigante, mas ele tem que cumprir com essa responsabilidade. Se tem uma criança que tá faltando coisa pra ela, ela já não tem pai. E tá faltando roupa, comida, ela tem uma vida já sem a família. E falta toda uma estrutura pra ela. Tá errado. Quem tem que ter uma estrutura é a criança, não um político. E o povo não se toca. O povo tá buscando o quê, cara? O povo tá buscando ficar rico. Tá olhando só pra si. Não para pra pensar um segundo que poderia ser feito minimamente alguma coisa pra mudar, pra interferir. Esse mundo tá cheio de advogado. Eu sou formado em direito. Eu vou me meter contra esse bando de lacaio. Eu vou fazer ação pra ajudar o povo. Mas tá cheio de advogado aí nesse mundo. E ninguém olha pra bosta nenhuma. Eles só olham o mundo inteiro. Não tô falando só advogado, eu tô dando um exemplo do que pode ser feito. Um advogado pode interferir na política. Tem ações constitucionais voltadas para esse tipo de fiscalização. O povo não fiscaliza porque, primeiro, não tem interesse e, segundo, porque não sabe. O advogado não tem interesse e sabe. E se não sabe, deveria buscar. Ou se juntar com outro que possa saber para ajudar. Para que coisas que deveriam ser cumpridas realmente sejam cumpridas. Deus, Jesus, que para mim é Deus, a personificação de Deus veio para a Terra para identificar o que esse povo estava pensando. E ele viu que ninguém entende nada, mas ele deixou uma mensagem para que acompanhassem e seguissem. Mas aí o que acontece? As pessoas vão na igreja e choram, e virou um circo,
que é só música e pulaçada. Eu não tô dizendo que não, mas que não é certo, mas eu acho que a igreja tá dentro da pessoa e a pessoa deve buscar fazer o bem pro próximo. Acho que é o principal foco. Que, cara, é o certo, tá todo mundo bem, não tem porque tem uma maioria lascado, uma minoria bem. Qual é o fundamento, cara? Num povo gigante como é o Brasil, uma potência cheia de imposto. Não tô dizendo que tá errado cobrar imposto, mas que esse imposto seja usado, né? Aí as pessoas vão na igreja, olham pra si mesmo, vê os seus próprios problemas. Também não tá errado de olhar os seus próprios problemas, porque a gente precisa corrigir eles. Mas quando a gente tem problemas de um tipo de problema e outra pessoa tem um problema que tu consegue identificar e que tu consegue fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, eu acho que é o que deveria ser feito. Uma pessoa que tem um problema psicológico e outra pessoa que tem um problema financeiro, daqui a pouco o psicológico pode ter uma pessoa que estudou psicologia e ajude aquela pessoa que está com problema psicológico. A pessoa que está com problema financeiro é uma pessoa que tem condições, que tem outros tipos de problemas, pode pegar e suavizar um pouco a vida dessa pessoa que está com problema econômico. E pega, cara, o que tu tá precisando? Que eu vou te dar uma força. Ou eu vou reunir força com outras pessoas e nós vamos te dar uma força. Isso é a real igreja. É ajudar a todos. Tem uma história de um senhor que eu ouvi, que ele montou uma igreja. E qual é que era o fundamento dele? Que essa igreja revertesse os fundos que ele adquire, ele reverte para um asilo. Que ele estruturou o asilo, montou toda a estrutura, atende umas 15 pessoas. É pouco. Ajuda tu 15 pessoas. Ajuda tu. Eu quero ver. Então o cara pegou e montou uma estrutura com o dinheiro da igreja para auxiliar pessoas que não têm auxílio nenhum, que não têm condição de fazer as próprias coisas, idosos. Ele tá bancando 100%. Isso aí me parece ser a coisa certa. Isso aí me parece ser a vontade de Deus. Se ele ama as pessoas, trouxe Jesus para ser sacrificado, para manter as pessoas. Jesus deixou a mensagem que amava todo mundo, queria ajudar todo mundo. Aí nós ficamos aqui nesse mundo, surgimos e fomos, e surgimos e fomos, e continua uma perturbação, continua uma maldade, cada um por si. Eu vou fazer dinheiro para resolver o meu problema, e quem tiver com problema não me conte, eu não quero nem ver. O importante é eu ter o meu lado resolvido. Mas aí tu não tá sendo muito cristão, eu acho, né? Eu quero fazer a diferença como advogado. Eu sei que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, e eu vou fazer. Eu vou bater nessa tecla. Se tem criança com problema, tá recebendo uma porcaria de um auxílio de um bando de jaguara,
que podia fazer e não faz para criança, eu vou me meter nisso aí. Essa vai ser a minha forma. Pode não ser a melhor, pode não ser a mais completa, mas é o que eu sei fazer, é o que eu tenho no coração de fazer e é o que eu vou fazer. Aí depois lá no fim Jesus vai me dizer se eu fiz certo ou não fiz. Aí eu vou ser julgado se eu vou pro inferno ou não vou. Mas o meu interesse em ajudar o próximo existe. Então que cada um que vá na igreja não vá lá para ficar chorando. Se tu não entende a Bíblia, se tu não entende a palavra, vai lá e tenta entender. Mas não é para te ficar... Eu acho que a finalidade não é tu ir lá e ficar se emocionando. A finalidade é tu ir e aprender o que está sendo dito. Porque um pastor, ele tá lá para orientar as ovelhas, que seja, né, o povo. Essa é a referência. Então, se ele tá para orientar, ele tá interpretando uma coisa que pessoas não conseguem entender. Se tu consegue entender em casa, muito, muito bom. Mas então pratica. Não fica pegando isso aí e botando... Tu vê como eu tô fazendo errado. E não mexe um pau, cara. Não mexe um dedo pra nada. Se tu lê e tu entende, começa a praticar o mínimo. Se tu puder, pelo menos, olha, tu não tratando uma pessoa mal, tu já tá fazendo a diferença. Tu tendo condições culturais, tendo condições intelectuais, esse é o tipo de coisa que eu tô falando. Trata a pessoa bem. Uma pessoa que não tem essa mesma estrutura que tu tem. Agora uma pessoa que tá por baixo também não é se fazer de coitadinha. Ela que cumprimente também quem tá por cima, que ela se diminui. Tem gente que se auto-sabota, que se diminui porque acha que outro tá melhor. E aí fica invejando o outro. Pare de invejar, meu. Admira e faz o melhor que tu pode fazer. Trata pelo menos bem as pessoas. Abre uma porta. Se puder, tu tá vendo a pessoa cheia de coisa carregando e tu não vai abrir uma porta pra ela passar se tu não tem nada. Se toca, né, tia? É o mínimo. Um ajudar o outro dentro de qualquer possibilidade. Pô, o que é abrir uma porta, cara? Esses dias eu tava cheio de coisa. Eu moro em um condomínio cheio de coisa. A pessoa podia abrir a porta pra mim. Ela tava na minha frente, ela entrou e eu carregando aquele monte de coisa, aquela porta fechou e foda-se. E me conhece, todo mundo... Pô, olha, cara, eu não tô pedindo nem pra comentar nada, mas, cara, segurar uma porta, não precisa falar uma palavra, segura a porta. Entendeu? Pô, já faz uma total diferença aí. Uma pessoa que deixa de segurar uma porta, uma pessoa que de repente tá amargurada com alguma coisa, sei lá. Mas aí já faz o outro ficar com raiva também, porque eu já me indignei com aquilo. O que custava segurar a porta 2 segundos pra mim passar? Não. Entendeu? Então, mínimos atos mudam. Se as pessoas buscarem se ajudar. Olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sou nada. Mas eu ficaria feliz de uma pessoa me fazer uma coisa que vá me ajudar. Independente de qual seja. Que seja abrir uma porta. Eu vou ficar feliz. Eu vou agradecer. Eu acho que esse é o caminho. Em João, capítulo 6, versículo 34, até o fim ali, né? Até vontade... até o 39 ali, mais ou menos. O que eu entendi foi que
a gente precisa direcionar as nossas orações, as nossas conversas para Jesus, que Ele realmente vai ser quem vai receber de fato para te acudir os teus pedidos. Porque quando tu generaliza pedindo uma coisa para Deus, assim, falando, meu Deus, Pai, me parece que tu não tá falando diretamente com uma pessoa. Parece que tu tá gritando num salão, assim, e quem pegar pegou. Isso aí pode dispersar o teu pedido e não chegar a ninguém, ou chegar num destinatário errado. Então pela minha interpretação, a gente busca por Jesus, que é o nosso intermédio, que de fato vai ter um atendimento, que ele vai sentir do teu pedido, vai falar de fato com ele, né? Com Deus. É a nomeação de Deus, entende? Tu vai falar, quando tu te pergunta como é o nome de Deus para eu me referir a Deus. Jesus. Tu falar Jesus, tu tá falando exatamente com Deus. Não tem distorção nisso aí. É Jesus. Em João capítulo 6, versículo 45, Jesus ele está dizendo que ele é quem vai ensinar como chegar até Deus. Então ele já está demonstrando ali que tu tem que ir por ele. Não adianta tu querer buscar outras formas. É pedir por Jesus. Pede por Jesus e tu vai ser atendido. É isso que ele está querendo dizer. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O que acontece? Muitas pessoas elas falam dessa forma ampla, como eu disse antes. Meu Deus, não sei o quê. De uma forma mais genérica. Acabam não sendo atendidas, dependendo da fé, né? Não sei, não sou dono da verdade, eu tô falando o que eu penso, de acordo com o que eu tô lendo. E aí as pessoas acabam deixando de acreditar, acabam que Deus, sabe? Tipo, Deus não existe, ou coisa assim, porque não tá, de repente, se referenciando da maneira certa. A referência é dizer Jesus, que aí tu tá falando com Deus. E aí quem não faz isso acaba diminuindo a fé, acaba deixando de lado as coisas pela infelicidade de não estar sabendo pedir. Eu sou um exemplo disso total, porque, cara, olha o que eu dou de cabeçada na parede e falo, por que, meu Deus? Por quê? Cara, de repente ele me protege muito, né? Mesmo eu não me referenciando e tal. Mas me parece que é muito mais difícil. Eu comecei a usar, depois que eu li isso ali, eu percebi da parte de Jesus que eu não falava Jesus, eu falava meu Deus, e ficava uma coisa bem genérica. Então isso me abalava. Isso pode caber para muitas pessoas, né? Fazerem a mesma coisa e daí tá sempre numa dificuldade. E então Jesus está explicando ali, faz dessa maneira. Então o que a gente precisa fazer é ler a Bíblia ali e tentar entender. Ler
e vai entendendo. Se não entende, tenta perguntar para alguém. Mas tu tem que saber para quem perguntar, não para qualquer uma pessoa. Daqui a pouco as pessoas mais instruídas, com maior capacidade, formado, isso e aquilo, às vezes não são as pessoas ideais para te responderem. Então, ensino nem sempre é a melhor resposta. Às vezes tem gente com uma enorme capacidade de entendimento, com um coração muito fervoroso, com um pensamento muito analítico, crítico, que consegue entender as coisas e consegue apresentar elas da forma mais clara. Então, daqui a pouco não é só o ensino, né, uma capacidade de técnica de alguém, mas alguém que tenha o coração aberto, a mente aberta para buscar entender de fato o que está sendo dito e repassar. Então, busca uma pessoa que tu sabe que é ética, que é moral, que não tem interesse próprio nesse pensamento, para acabar não te enganando ainda, né? E aí tu te desviando e se decepcionando com as coisas. Então é ler e buscar entender. E se não entender, também busca alguém que possa te ajudar dessa forma aí que eu falei. Mas assim, tu acha que Jesus é o caminho? Ali em João, ele tá dizendo que é. Agora vai de cada um, tu tem que acreditar. Não é só, será? Não. Tem tanta história escrita sobre ele. Tem tanta gente testemunhando sobre ele. Tem tanta gente que confirma. Meu caro, tem muita coisa que eu vivi que não tem como explicar. Então, são coisas que, por mais que não se tenha como explicar, ainda tem. Vem de uma força que nos quer enfrentando o que tiver que enfrentar e que abençoa o que tiver que abençoar. Jesus, ele veio estar entre nós para entender a cabeça dos homens, por que de tantas escolhas ruins. E ele só pregou amor, sempre se colocou de forma sábia. E ele sabia que teria que deixar muita coisa escrita, porque o povo se esquece de tudo fácil. Ele viu que nós somos um bando de ignorantes e se sacrificou a todo custo. Juntou um monte de testemunha. Eu te digo assim, o meu caminho é Jesus. Cada um sabe o seu, mas o meu caminho é Jesus. E é para ele que eu oro. Conforme eu vou lendo e aprendendo, faz total sentido pedir para ele. Só para finalizar, o pão que Jesus deu é o ensinamento que ele deixa para nós.
ao alimento do nosso espírito, do nosso entendimento. E ele, quem entende isso, recebe a vida eterna. A vida eterna que ele diz, que ele se refere, é a nossa própria vida aqui na Terra. Normal, vida eterna é na Terra. Se tu tá com Deus, tu tem uma vida em paz até o fim dela. Então ele não tem limitação. Nossa vida é o período que a gente viver, é eterno. Então enquanto tu tá vivendo é eterno. Vai saber quanto que tu vai viver? 1 milhão de anos? Sei lá. Então é isso. Encerro aqui essa parte aí até o versículo 50 e poucos, não sei, do capítulo 6. E aí o próximo vou seguir estudando e vou seguir continuando com isso, né? Vai ter sequência.